E dando início ao nosso bloco de saúde e beleza, hoje eu estou com a dermatologista Karen Trentini. Tudo bem, Karen? Tudo bom, Joana? Obrigada por aceitar o nosso convite aqui para Energia Vital. Eu que agradeço o convite. Imagina. Então, Karen, hoje vamos falar sobre o quê? Microagulhamentos? Isso. E o que seria? Um assunto bem interessante. O microagulhamento, a técnica, ela consiste em em produzir vários pequenos furos na pele com um aparelhinho. E isso tem o objetivo de estimular os fibroblastos, que são células que produzem colágeno e elastina. E esse aparelhinho, né, que a gente está vendo aí, vocês estão vendo nas imagens, é feito um rolinho, né, que vai passando no rosto. Isso, é um sistema de rolamento e nesse rolinho tem várias agulhinhas dispostas em fileiras e é aplicado paralelamente à pele em movimentos de vai e vem em várias direções. E isso vai produzindo esses pequenos furinhos na pele e esse trauma que tem esse objetivo de reestruturar a pele pelo estímulo de colágeno. E ele é feito só no rosto ou pode ser feito em outra parte do corpo? Ele pode ser feito em qualquer parte do corpo. Com relação à estria? Então, é uma boa indicação para a mulherada aí de casa, não só as mulheres, os homens também, né? Sim, hoje em dia os homens estão procurando cada vez mais tratamentos, né, para ajudar qualquer que seja a questão de problema de pele. Mas assim, para estrias, tanto as recentes, as mais avermelhadas, como as mais antigas, ele é bem indicado. Então pode ser feito em qualquer parte do corpo. Outra indicação bem interessante para cicatriz de acne, para aquelas famosas manchas de gravidez, que é o melasma, que também acontece em homens e pode acontecer muito comum em mulheres que nunca ficaram grávidas. Para rejuvenescimento, tanto para as ruguinhas mais finas e até as mais profundas. E até pacientes que queiram simplesmente melhorar a textura da pele, que tenham poros dilatados, por exemplo. E quanto tempo assim para um tratamento? O tempo de aplicação? De aplicação e geralmente para se ver um resultado. Sim. Né? Então, a sessão dura mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora. Tá? É feita no consultório? Feito no consultório. E pra gente ver os resultados, então assim, depois de uns 20 dias do procedimento, a gente já começa a ver uma melhora no aspecto da coloração da pele. Pacientes que têm manchas, por exemplo, elas já vão se tornando mais amenas, né? Mas assim, essa reorganização do colágeno é um processo lento, o resultado para rugas, para estrias, demora um pouquinho mais. Então, de 2 a 3 meses após a sessão. Entendi. E tu falou a coloração da pele, né? Sim. No meu caso, que é uma pele mais escura, né? Sou morena. Tem diferença isso? Tem problema fazer? Não tem problema. Inclusive, isso é uma das vantagens desse método, porque oferece maior segurança do que um procedimento a laser, por exemplo, em quem tem a pele um pouquinho mais morena ou até negra. E contraindicação tem alguma? Contraindicação. Pacientes que têm queloide ou propensão a queloide deve-se evitar fazer. Pacientes que têm alguma infecção, por exemplo, uma acne em atividade ou herpes no local a ser aplicado, né? E pacientes que tomam anticoagulante ou que têm algum problema de coagulação. Basicamente, essas são as contraindicações principais. E tem uma outra técnica, né, Karen, que é o laser, Sim. né? Qual que é a diferença do microagulhamento pro laser? A ação principal do microagulhamento é mecânica e a do laser é uma ação térmica. E tem dor? Isso? Então, Dá ele muita dor? é um pouco Como dolorido, é? mas a gente se costuma usar anestésicos em cremes tópicos ou se faz anestesia local e isso minimiza bastante o desconforto. E tem umidade mínima ou questão até das pessoas mais idosas, né? Por causa, lógico, da elasticidade da pele mesmo. Sim. Tem algum tempo, assim, não? A partir de 15 anos ou... Não, na verdade precisa ser bem avaliado o paciente, mas não tem uma idade mínima, tá? Pacientes idosos também podem fazer, apesar da pele ser fina. Por quê? Porque os rolinhos, eles têm comprimentos diferentes da agulha. Então vai de 0,5 milímetros a 2,5 milímetros. Então numa pele fina, por exemplo, eu vou usar um comprimento de agulha menor. Pode ser usado em idosos, claro, aqueles pacientes que tomam anticoagulantes, né? Que é muito comum em idosos, a gente deve evitar. E Karen, só o dermatologista pode fazer esse tipo de procedimento?
De preferência médico dermatologista, cirurgião plástico, cirurgião dermatológico. Por quê? Porque precisa ser bem avaliada a pele do paciente. Tem que ser tratado algum sinal de infecção antes do procedimento. Avaliar as contraindicações que o paciente possa vir a ter, né? E deve ser feito num ambiente com asepsia adequada. Esses aparelhinhos, com certeza, eles não são reesterilizados. Eles são descartáveis, então não pode ser usado em outro paciente, porque o calor ele faz com que as próprias agulhinhas elas se danifiquem, então não pode ser usado. Profissional sempre, né? Não vai de repente numa coisa que, porque é mais em conta, porque é barato. Não, gente, procurar, ainda mais que cuidar do rosto, cuidar da pele, né? Então tem que ser feito realmente com um profissional super indicado, que com certeza ninguém vai se arrepender. E se tiver algum problema, né, vai ter por onde recorrer. Isso mesmo. Né? E Karen, falando depois do processo que é feito, né? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Questão de sol, questão de maquiagem mesmo, né? Como é que funciona os cuidados? Então, no procedimento acontece um pequeno sangramento da pele. Esses microfuros, eles logo se fecham em poucos minutos e dá lugar a uma vermelhidão bem intensa na pele, como se a pessoa estivesse exposta a um sol bem forte. Mas essa vermelhidão, em poucas horas, ela já regride. Né? Então isso é o tratamento ele tem uma recuperação muito boa, muito rápida. Mas assim, o que precisa cuidar depois do procedimento? Como a pele está toda sensibilizada, a gente tem que evitar extremos de temperatura, um ambiente muito frio ou um ambiente com muito calor, né? Pode ser usado substâncias calmantes no rosto, água termal indicado pelo médico, claro, né? E proteção solar é fundamental. E agora para os homens que estão em casa nos assistindo também, né? Eles podem estar fazendo também, como eu falei, mas a questão da barba, como é que funciona para os homens? Isso não interfere, não interfere, tá? Outra indicação também do método que eu não tinha comentado contigo é para quem tem calvície, porque esse procedimento, como ele faz microfuros, a pele funciona como uma barreira de proteção. Então, quando a gente faz esses microfuros, essa barreira é perdida. Então, ali pode ser colocado substâncias para que tenha uma penetração maior, né? Uma delas é medicamentos para calvície. Karen, falando agora, a questão de número de sessões, de quanto em quanto tempo que é feito, né, o intervalo de uma para outra? Normalmente se recomenda um intervalo de 1 a 2 meses entre as sessões, para ver o resultado da sessão anterior. Porque como eu falei antes, comentei contigo, essa remodelação do colágeno ela é gradativa. Então a gente vai ver efeito em cicatriz, em rugas depois de uns 2 meses, né? Não é imediato, porque é a tua pele que vai fazendo essa produção nova de colágeno e elastina. E normalmente 3 a 6 sessões, depende muito de cada caso e da resposta da pele de cada paciente. Então tá aí, pessoal, para vocês de casa, dermatologista Karen Trentini, que veio falar sobre as técnicas do microagulhamento, e para vocês em casa que querem ficar bonitos e cuidar da sua pele, cuidar do seu rosto, né? Tá aí uma super indicação. Obrigada, Karen, por participar aqui do nosso programa. Obrigada, Joana. Então até uma próxima. Até a próxima vez. Isso aí, pessoal. E agora para vocês, Luciano Martins.